Que na verdade eu comecei como barbeiro, nem lembro que ano que era, faz bastante tempo já. E eu vi uma grande oportunidade de negócio dentro da área da micropigmentação capilar, visto que hoje muitas pessoas têm algum problema relacionado à calvície, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que diz que em torno de 42 milhões de brasileiros, né, têm algum grau de calvície. Se levarmos em conta que o público masculino hoje no Brasil é em torno de 100 milhões, é um dado bem alarmante, né? E o público masculino é o que mais sofre com a calvície. Então seria basicamente, sei lá, metade dos homens, se for levar em consideração a proporção. Isso que eu não excluí as crianças, as pessoas mais novas, por exemplo. Eu estou falando do público geral, 100 milhões, de zero a idade máxima que hoje temos no Brasil. E já que você já entrou nesse assunto, Alex, antes de falar já da tua área, né, específica, as causas. Tem muito, não sei se tem muito mito ou se é verdade. Ah, o cara usou muito boné. Ah, é a genética do cara, puxou do pai, do familiar. Tem muito isso? É verídico isso? Ou é mais aquilo que alguém começou contando e todo mundo foi acreditando e. Então, tem muita especulação, né? Muito tabu referente à queda de cabelo. Claro que hoje tem algumas coisas que servem como um impulsionamento para a queda de cabelo. Por exemplo, eu vou tomar hormônio para crescer, para ficar mais forte, vou perder cabelo? Cara, depende. Se você já tiver predisposição a perder cabelo, obviamente isso vai ser um gatilho. Mas também existem pessoas que acabam utilizando, né, devidamente da forma correta, com prescrição médica, e não perde cabelo. Isso vai muito da genética, né, principalmente. Ah, boné, usei boné, perdi cabelo. Esses dias mesmo teve um cliente que pegou e falou pra mim: eu tinha bastante cabelo, aí fui, fiz um corte mais curtinho e parou de crescer meu cabelo. Coxa, como assim? A máquina do barbeiro tava com algum problema que eliminou o cabelo dele. Arrancou, né? Arrancou o cabelo do cara. É, eu faço parte desses milhões aí, né? Metei Eu minhas também, que eu entradinhas já aqui. tô Meu há algum cocoroco tá tempo, né? começando a aparecer aqui atrás também. E em relação, assim, quem pode fazer? Para quem que é indicado nessa a micropigmentação capilar? Eu tenho minhas entradas, né? Como que vai ser esse preenchimento? Tem meu cocoroco aparecendo também? Como que vai ser esse preenchimento, né? Como é que funciona? Então, quem pode fazer a micropigmentação, obviamente, é quem precisa dela, né? Quem tem algum problema, algum problema relacionado à calvície. Não vamos entrar no assunto do Wallace, né? Que ele perdeu um pouquinho mais de cabelo, né? Obviamente, ele tem a predisposição maior para fazer a micropigmentação. Mas num cenário um pouco mais generalizado, a micropigmentação ela é indicada para todo mundo que sofre com a condição de calvície. Tem pessoas que não ligam. Se a pessoa não liga, já está bem resolvida, tudo mais, indico ainda assim o procedimento por questão estética, mas quando se trata do emocional, todo mundo que tem qualquer problema relacionado ao emocional, né, devido à calvície, pode fazer esse procedimento. Ele é indicado para situações de cicatriz, devido a queimadura, algum trauma físico, por exemplo, e até mesmo quem está começando a perder o cabelo. Claro que em região apenas das entradas, às vezes é um pouco limitante, porque se você tiver a entrada muito acentuada, às vezes não é interessante apenas corrigir a entrada, porque senão vai dar uma diferença no aspecto de relevo. Imagine, você com uma sombra na região das testas, né? E de repente um monte de cabelo. Pá, dá um impacto um pouco negativo. Acaba ficando estranho, né? Porque daí você tem o. É nítido, né? Você tem o cabelo ali e de repente algo pintado embaixo. Porque o pigmento, o que que é? Ele é uma parecido com uma tatuagem, é uma tinta diferente? Como é que fica pigmentado na pele? Existe uma diferença de pigmento? Por exemplo, no meu caso, que tipo de tinta utiliza? E no caso do Wallace, como é que vai ser feito? Então, a micropigmentação capilar, ela é com base na tinta preta. Ela tem várias degradações, né? Desde de um preto mesmo até um cinza um pouco mais claro.
com base no seu tom de cabelo, é formulado a cor ideal para colocar no seu couro cabeludo. A tinta, ela é diferente da tatuagem, né? A ideia dela é ser desenvolvida especificamente para o couro cabeludo, porque ela é um pouco mais delicada, né? Então ela fica fiel por mais tempo e não tem os mesmos riscos de acontecer quando feito com tintas convencionais de tatuagem, né? Então tem uma diferença ali significativa e também tem a diferença em questão à técnica, né? O manuseio da técnica é um pouco diferente da tatuagem, visto que é um procedimento com finalidade estética e também finalidade mais terapeuta. Então, é muito mais delicado, né? Todos os materiais, na verdade, eles são pensados na fineza, na delicadeza, para que fique um resultado bem bacana por mais tempo, o mais natural possível. Ele acaba simulando bem o cabelo mesmo, né? Ele simula bem como se fosse aquele cabelinho nascendo. Ou Aham. então quando você raspa a cabeça, né, que fica aqueles pontinhos aparecendo e juntando toda aquela densidade, simula como se realmente fosse um corte de cabelo raspado por opção e não por obrigação. É interessante que o Alex falou que começou como barbeiro e depois ele fez essa transição, né, de profissão, mas ainda nessa área de cuidado com o cabelo. E como que foi isso para você, Alex? Você já tinha ideia que um dia trabalharia com isso ou você começou a estudar sobre a área? Como que foi essa transição assim? Então, quando eu tinha minha barbearia, eu atendia muitos clientes de todo tipo, cabeludo, sem cabelo, com calvície, com cicatriz. E também recebia alguns clientes com micropigmentação. Só que eu não considero que aquilo era micropigmentação. Eu recebia eles e eu via, nossa, que negócio é esse? Tudo verde, azul. Realmente não tava legal. E eu pensava, jamais que eu vou fazer isso nos meus clientes. Não tem condição. Só que eu comecei a pensar, né? Poxa, o pessoal sofre com a condição de calvície. Eu acho que a micropigmentação não é isso. Isso é outra coisa. Comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre a micropigmentação, como fazer, né? O que realmente, qual que é a ideia da micropigmentação? Porque, na verdade, não é só a técnica, mas sim o propósito, o que que ela vai proporcionar para o cliente. Eu vi, poxa, não é bem assim que funciona. E busquei conhecimento, fui buscando conhecimento, mais aperfeiçoamento. Quando eu comecei, eu vi que eu estava com o pensamento todo errado, né? Eu julgava a micropigmentação como algo não estético. E aí fui começando a fazer os trabalhos, né, os procedimentos, e vi que isso realmente muda a vida das pessoas.